estudantes do nono ano. Eu sou a professora Patrícia e vamos ver alguns conteúdos do Aula Paraná. Vem comigo ver os objetivos da aula de hoje? O objetivo da aula: conhecer os jogos cooperativos de criatividade. Então, o que são esses jogos cooperativos de criatividade? Será que eu preciso mesmo ter criatividade no meu dia a dia, no domínio com meus colegas, no convívio com a minha família, com o meu professor, no meu ambiente futuro de trabalho? Nós vamos identificar os jogos de sintonia e meditação. Então, eu preciso, às vezes, me acalmar, relaxar. Tem jogos e atividades que auxiliam nessa prática, que eu consigo trabalhar com os meus colegas, trabalhar com a minha equipe, com o meu professor em sala de aula, para ter uma vida melhor em sociedade e um convívio melhor no meu dia a dia. E conhecer os jogos de fechamento. Mas, prof, o que são esses jogos de fechamento? Como que você vai trabalhar com ele na aula? O que eu preciso fazer? O que inclui essa modalidade de jogo? Todos eles fazem parte de jogos cooperativos e a gente atua numa dinâmica que vai favorecer você no teu convívio e no teu contato com o teu colega. Então, o que eu já sei sobre os jogos cooperativos? Eles permitem a participação e a diversão de todos. Então, assim, quando eu penso na diferença lá, jogo cooperativo, jogo competitivo, muitas vezes o jogo que é competitivo, aquele esporte, ele deixa a minha colega ou meu amiguinho de lado. Já o jogo cooperativo não, ele vai proporcionar que eu participe com meu amigo, com meu colega, a menina pode jogar com o menino, diferentes idades, diferentes tamanhos e alturas, e a gente consegue participar com prazer, com diversão e com alegria. Nos fazem refletir sobre a cooperação na nossa vida em sociedade. O que isso significa? Hoje em dia, muitas empresas, quando elas contratam, elas fazem dinâmica para ver se a pessoa sabe trabalhar em equipe. Vocês, estudantes do nono ano, às vezes vão começar a procurar programas de menor aprendiz, vão tentar desenvolver já uma postura no mundo de trabalho de vocês e vocês vão entrar numa empresa que vai ver se você sabe trabalhar de uma forma cooperativa. Porque hoje em dia não é mais aquele lá, um querendo tirar o lugar do outro, um querendo ser melhor que o outro dentro da empresa para conseguir desenvolver seu trabalho. Hoje em dia funciona melhor quem sabe trabalhar em equipe, quem sabe cooperar. E existem diversos tipos de jogos cooperativos. Jogo de quebra-gelo, de inversão de resultados, de toque e confiança, jogos semi-cooperativos, entre outros. Nas aulas anteriores, vocês já conheceram um pouquinho desses jogos. Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns outros tipos, algumas outras formas de jogos que vocês ainda não conhecem. Vem comigo! Jogos de criatividade, sintonia e meditação. São jogos que estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Nesses jogos, os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmo e do grupo. Então, se vocês observarem lá nas imagens, a gente consegue ver a colega que está meditando, várias crianças meditando em grupo. É muito comum isso, gente, na sala de aula. Algumas escolas, alguns de vocês devem ter estudado com professores que proporcionaram momentos de meditação coletiva. Isso serve para vocês terem uma sintonia maior com vocês e com os colegas de vocês. Jogos de criatividade, ainda sintonia e meditação. O que mais vocês precisam saber sobre esses tipos de jogos? Esses jogos, os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e do grupo. Para isso, gente, é importante vocês perceberem que vocês já têm aquela confiança. Então, vocês vieram de uma evolução de jogos cooperativos que permitiu para vocês ter um contato e um convívio com o grupo de vocês, a ponto de você confiar naquele colega, confiar naquele professor, para vocês se abrir com eles, para vocês criarem um resultado coletivo de percepção, confiança e sintonia entre vocês.
Os participantes também podem fazer contato com o seu próprio eu interior. O que isso significa? Às vezes a gente não para refletir. Às vezes a gente está tão acelerado, a gente quer sair para aquela aula, a gente quer correr, a gente quer chamar o professor, quer chamar o colega e a gente não para aqueles 5 minutinhos. Então, esse tipo de jogo, ele ajuda você a se colocar, se centrar, voltar para o teu eu interior e partir para as próximas atividades do dia a dia. Neste momento, o grupo já está completamente integrado. Vocês conseguem, gente, trabalhar juntos, se integrar e cooperar para atingir o objetivo. Seja enquanto turma, seja enquanto uma equipe de futebol, de vôlei, seja naquela brincadeira até do caçador na hora do recreio. Nestas imagens, a gente pode perceber o que eu consigo falar com isso. Como se integrar, como trabalhar junto, como eu voltar para o meu interior. Olhem que lindo, gente. Repara nessa imagem do momento do pôr do sol. Então, são várias pessoas meditando, normalmente com músicas que auxiliam você a se centrar em você próprio, esquecer. Eu até estou com os colegas lá meditando, mas nesse momento eu estou esquecendo do externo. Eu estou voltando para mim e me concentrando em interiorizar. E como a prof já tinha falado nos slides anteriores, aqui um grupo de crianças, pode ser numa escola, pode ser numa praça, pode ser num parque, pode ser até dentro de casa com a mãe e com o pai de vocês. E a gente vai ver agora uns exemplos. Prof, você falou um monte. Jogo de confiança, jogo de sintonia, jogo de meditação. Mas, prof, eu não sei nada disso. Você falou e eu não consegui entender o que você quis dizer com isso. Vamos a alguns exemplos? A revista maluca. O que vai ser essa revista maluca? Então, eu vou pegar e vou criar uma notícia maluca. Eu vou pegar lá várias revistas, jornais, vou imprimir foto da internet, um monte de coisa que eu tenho em casa e eu vou criar esse conteúdo. Por que isso vai exercitar minha criatividade? Porque eu não vou pegar uma coisa pronta. Eu vou pegar vários recortes, vários trechos e você pode cooperar. Você pode pedir ajuda para o teu colega em sala de aula, você pode pedir ajuda para o teu irmão em casa, para o pai, para a mãe, para a tia, para a gente construir junto uma atividade divertida e criativa. Continuando com o desenho do colega. Eu aposto que essa vocês já brincaram quando vocês eram mais novos, quando vocês eram crianças, lá no Fundamental 1. Então a prof de vocês vai lá, faz uma roda com todos e cada um recebe um papel e uma caneta. E a prof fala assim, começa a desenhar. E você faz aquele desenho achando que vai ser o mais lindo do mundo e que você vai terminar. De repente a prof dá um sinal, um apito, uma palma, qualquer sinal. E você tem que largar teu desenho no meio e passar para o colega do lado. E esse colega vai continuar o teu desenho. Isso também é um jogo de criatividade, gente. Porque você vai estar tendo que usar toda a tua imaginação, toda a tua criatividade para cooperar e construir o desenho do teu colega. Momentos de meditação coletiva. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem, com os teus colegas em casa, com o pai, com a mãe, quando nós voltarmos para a escola, com o professor, dentro da sala de aula, a gente constrói esse momento. Todo mundo pega lá seu colchonete, vai pegar uma música ambiente, uma caixa de som e a gente vai trabalhar essa meditação, todos vocês juntos. Estímulo do perdão. Lembra quando a gente falou em sintonia, pessoal? O que vem ser essa sintonia? Muitas vezes, dentro da sala de aula, até no jogo de futebol do recreio, teve aquela briga. E a gente volta para a sala e perdeu toda a sintonia, toda aquela coletividade e cooperação que eu tinha com os meus colegas. Uma proposta de dinâmica. A prof ou algum colega traz para vocês, traz uma caixinha de bombom. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um bombonzinho, vou levar lá para o colega que eu magoei, vou oferecer o bombom e ao mesmo tempo vou fazer um pedido de perdão. Isso vai restaurar toda a nossa sintonia, todo o nosso momento que foi perdido às vezes com uma briga boba, a gente consegue recuperar.
quiz. Vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho sobre essa primeira parte da nossa aula. Sobre os jogos cooperativos, é incorreto afirmar: permitem a participação e a diversão de todos. Dentre todos os tipos estão os jogos de criatividade, sintonia e meditação. Não proporcionam nenhum tipo de reflexão sobre a cooperação na sociedade. E um exemplo de jogo de criatividade é a revista Maluca. Vamos lá, a prof vai esperar enquanto vocês tentam resolver. E aí, pessoal, conseguiram? Foi difícil? Vamos ver se vocês conseguiram acertar essa resposta? Sobre os jogos cooperativos, é incorreto afirmar. Acertou quem colocou a alternativa C. Não proporcionam nenhum tipo de reflexão sobre a cooperação na sociedade. Totalmente incorreto, porque eles proporcionam para a gente muita reflexão sobre essa nossa vida em sociedade. E os jogos de fechamento, então? O que são esses jogos de fechamento? Mais uma coisa que a prof chega lá e fala, joga essa palavra e eu nunca ouvi falar sobre isso. Prof, o que são esses jogos de fechamento? Então, gente, esses jogos de fechamento servem para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo, a si mesmas, transferindo o que fizeram na aula ou vivência para o seu dia a dia. Esses jogos de fechamento, gente, nada mais são do que vocês mostrarem o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, se vocês dominaram aquele conteúdo, aquela brincadeira. Vamos parar para pensar olhando para as imagens. Eu tenho um grupo mostrando diversos movimentos. Então, nesse jogo de fechamento, provavelmente eles estavam mostrando quais que foram os movimentos que eles aprenderam naquela aula. Outro grupo ali mostrando passos de dança, mas prof, você está falando, e eu ainda não consegui assimilar na prática o que são esses jogos de fechamento. Então, vamos lá, me acompanha aqui nessa imagem, gente. É uma dinâmica muito simples, muito fácil e um ótimo exemplo de um jogo de fechamento. A prof divide a turma em roda, em grupo e pega um rolo de barbante. Esse rolo você segura uma pontinha do barbante e fala uma palavrinha. Prof,
eu aprendi que o jogo cooperativo de criatividade é fazer a revista maluca. E eu pego esse meu barbante e eu jogo para um próximo colega da roda. Então, esse colega vai falar mais uma coisa que ele aprendeu com a aula e joga para o outro colega. Assim ficou mais fácil para vocês, gente, entender o que é esse jogo de fechamento, porque às vezes as palavras avulsas, elas não permitem para vocês identificar o que é uma atividade ou o que é outra atividade. Vamos para a próxima atividade? A prof falou sobre a revista maluca. E agora você vai ter a oportunidade de fazer em casa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão. Você vai criar a tua revista maluca. Você vai precisar de revista, jornal, cola, tesoura, papel, folha de caderno. O que você vai querer para você? Recortar palavras avulsas e criar uma notícia totalmente maluca. Vem com a prof, gente, vamos exercitar essa atividade? aí, pessoal, conseguiram? Conseguiram envolver a família, o pai, a mãe? Eu aposto que tem muita notícia maluca saindo aí da casa de vocês. Adorei que vocês participaram dessa atividade. Vamos para o nosso próximo quiz? Os jogos cooperativos são classificados segundo categorias. São categorias dos jogos cooperativos. Jogos cooperativos de inversão, de resultados individuais e cooperativos sem perdedores. Jogos cooperativos com perdedores, de resultado coletivo, de inversão e jogos semi-cooperativos.
Jogos cooperativos sem perdedores, de resultado coletivo, de inversão e jogos semi-cooperativos. Jogos cooperativos com bola, cooperativos individuais, de inversão e semi-cooperativos. A prof vai dar um minutinho para você. Vem comigo, vamos tentar achar a resposta certa. Os jogos cooperativos são classificados segundo categorias. São categorias dos jogos cooperativos? Acertou quem marcou a opção C. Jogos cooperativos sem perdedores, de resultado coletivo, de inversão e jogos semi-cooperativos. Você conseguiu? Vamos falar um exemplo, então, de um jogo cooperativo. Muitos de vocês já devem ter praticado nas aulas de educação física, aquele vôlei totalmente coletivo, que você pega um lençol, você coloca duas pessoas segurando o lençol e aquela bola vai voar do teu lençol para o lençol da outra dupla, vai passar por cima da rede e é uma ótima forma de um exemplo de finalizar essa questão do que é um jogo cooperativo. Tá? Então, aqui a prof trouxe a imagem para vocês. Vocês conseguem ver a atividade que a prof descreveu no slide anterior. Gente, vamos falar um pouco dessa conclusão, desse fechamento. Como vocês viram nas aulas anteriores, os jogos cooperativos, eles servem para dar prazer para todos os participantes. Todo mundo participa, todo mundo brinca, todo mundo se diverte e ele tira um pouco dessa característica de exclusão. Eles têm vários tipos de jogos que eles servem para a gente continuar na nossa vida, em sociedade, no mundo do trabalho, dentro do nosso ambiente familiar. Então, por mais que às vezes pareça uma brincadeira simples, às vezes você até vai falar, nossa, prof, que brincadeira mais boba essa que você está propondo, mas ela tem um objetivo, que é você interagir e respeitar a cooperação e a participação. Vamos relembrar um pouquinho, então, rapidinho do que a gente viu. Jogos de criatividade, sintonia e meditação. Eles estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e do grupo. E os jogos de fechamento. Estes jogos servem para dar às pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram no treinamento ou na vivência para o seu dia a dia.
Então, pessoal, vocês conseguiram entender as diferentes formas e os diferentes tipos de jogos cooperativos? Eu espero que sim. A gente se despede da aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, pessoal!